Olá, meus queridos que me assistem aqui pelo meu canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, tenho a alegria de cada postagem aqui no meu canal levar a palavra de Deus, gosto de dizer que a palavra de Deus é a boa semente, e a boa semente ela produz bom fruto. Esse bom fruto alcançando vidas, tocando corações, entrando em lares, alcançando famílias para o reino de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem bênção para derramar na vida de cada um que dá ouvidos à sua palavra, tá bom? Então, eu te convido a se inscrever no meu canal, tá? Para você ser notificado todas as vezes que um vídeo novo for postado. Eu tenho certeza que essa mensagem vai falar ao seu coração, tá bom? Eu vou fazer uma breve pausa, vai aparecer aí na sua tela a divulgação dessa programação. Já já estou de volta para ministrar a palavra de Deus. Prontinho, meus queridos. Vamos lá, tá? Nós vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus e eu tenho certeza que a mensagem, através desse salmo que eu estarei lendo, ela vai tocar o seu coração. E se você tiver a oportunidade de estar com a Bíblia, abra aí no Salmo 100, tá? Se você não tiver a oportunidade de estar com uma Bíblia, eu vou ler pausadamente os versículos e vou fazer aqui uma explanação da palavra de Deus e que ela esteja falando ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Diz assim o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Até aqui a leitura, né? Eu li o Salmo 100, de 1 a 5, né? O Salmo completo, né? São os 5 versículos. E através desse Salmo, vamos ver aqui uma orientação que a palavra de Deus dá aos seus servos. Aqui o salmista escrevendo, ele menciona a atitude que o povo de Deus, na época, né? Com o templo lá construído, eles tinham esse convite feito pela palavra de Deus para celebrar ao Senhor. E isso reflete hoje no compromisso que a igreja do Senhor, a igreja de Cristo aqui na terra, ela tem esse compromisso de cultuar, de celebrar, de adorar, de louvar, cantar hinos, testemunhar, falar das maravilhas de Deus. Tudo isso são atitudes que o cristão deve ter. Isso tem sido muito pouco enfatizado nos dias atuais. Muita gente está com a mera atitude de ir nas igrejas cumprir uma formalidade. Muita gente vai e simplesmente comparecem, mas a finalidade de estar presente na igreja é prestar culto a Deus. Então eu quero chamar sua atenção nessa oportunidade para o que você está apresentando a Deus
quando você vai à igreja, quando você comparece na casa do Senhor, quando você se apresenta na casa de Deus. A gente sabe que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, quando o apóstolo Paulo, lá no versículo 1 do capítulo 12, ele fala que o crente deve se apresentar, né? Apresentar o corpo como sacrifício vivo. Então ele já está dizendo, é um sacrifício vivo. Não é para ninguém se flagelar, não é para ninguém se retaliar, não é para ninguém se matar, não. É para se apresentar como sacrifício vivo, para prestar a Deus aquilo que agrada ao Senhor, que é o louvor do seu povo, dos lábios que professam a Deus. Então, a orientação bíblica é que o cristão deve se apresentar na casa de Deus para conceder a Deus o culto racional. E vamos, irmãos, eu poderia falar de várias maneiras relativas ao culto, mas os irmãos sabem que no culto tem os louvores, a adoração, as orações, as intercessões, os clamores, a ministração da palavra, a celebração da ceia. São várias ministrações que são feitas ao longo do culto, que tem que o cristão estar com esse objetivo de estar prestando a Deus um culto quando ele comparece na igreja. Nós vemos que o salmista já convocava o povo para ter essa atitude lá na antiga aliança. E isso aqui tem que ser um chamariz da atenção dos cristãos nos dias de hoje. Olha o que ele diz aqui no Salmo 100, logo no primeiro versículo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então, para quem pensa, né, que às vezes, porque a antiga aliança, Deus só estava falando ali com a nação de Israel. Mas nós vemos, irmãos, que na antiga aliança Deus teve, né, um propósito em chamar um povo, em chamar uma nação que proclamasse o seu nome. Mas era para que todos pudessem saber que o Deus vivo que deu a sua palavra ao seu povo ali, queria que todos os demais povos da terra conhecessem a sua palavra e honrassem a Deus. E Deus veio concretizar isso através da vinda do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, estabelecer uma nova aliança na qual todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então Deus operou salvação, fazendo com que tanto judeus como gentios tendo a oportunidade de alcançar a salvação através do Salvador Jesus Cristo, crendo na sua palavra. Mas vamos lá, o povo era convidado a celebrar ao Senhor. E diz aqui, celebrai com júbilo. O que significa o júbilo? O júbilo é uma alegria intensa. Ele é comparado com a palavra regozijo. O regozijo, ele vai além das emoções. Quando a pessoa diz, eu estou alegre, mas ele está alegre por causa de alguma coisa. Ele se alegrou porque resolveu um problema, ele se alegrou porque comemorou alguma coisa, então ele se alegra. Então a alegria é uma expressão por alguma coisa que a pessoa conseguiu. O regozijo, ele vai além disso. O regozijo, ele é interno. O regozijo é no coração. O regozijo independe da situação, tá? Então a Bíblia orienta os servos de Deus, regozijai-vos sempre. Então lá em Tessalonicenses fala, regozijai-vos sempre. Por quê? Porque o regozijo é interno. E quando estamos com o nosso interior se regozijando em Deus,
Deus está nos dando força, alento, está nos dando a alegria de podermos prosseguir avançando, realizando a sua obra. Deus opera tremendas coisas quando os nossos corações estão na presença dele, contritos, reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania. E quando nós vamos cultuar a Deus, a Bíblia diz que devemos celebrar com júbilo. O povo de Deus não é conclamado a chegar na igreja cabisbaixo, com as expressões de tristeza, sem ânimo para louvar a Deus. A Bíblia diz: celebrai com júbilo, com alegria, com regozijo, celebrando a Deus, adorando, louvando, batendo palmas, levantando as mãos, glorificando, agradecendo. Isso é importante o povo de Deus saber. Então ele diz aqui, todas as terras. Então Deus quer que todas as terras conheçam verdadeiramente ao Senhor. E hoje a palavra de Deus é proclamada pela igreja aqui na terra, proclamando o Evangelho. Então o povo deve celebrar com júbilo ao Senhor Jesus Cristo, né? Então todas as terras têm que conhecer ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e adorar a Deus através dele. E esse adorar a Deus, a Bíblia está dizendo aqui, é com júbilo. Amém? Então diz lá o versículo 2, vamos lá. Servi ao Senhor com alegria. Está dizendo aqui que aquele que serve a Deus tem que servir com alegria. Ô irmão, Deus não quer ninguém triste na presença dele, não. Tá? E se a pessoa está triste por algum problema, alguma situação, Deus quer alegrar o coração dessa pessoa. Deus é aquele que, através da sua palavra, coloca paz, alegria, esperança, certeza de vitória no coração daqueles que confiam na sua palavra. Então ele está dizendo, servi ao Senhor com alegria. E aí ele diz aqui, apresentai-vos diante dele com cântico. Agora vem um ponto que eu quero enfatizar aqui. Esse cântico tem que ser cânticos de exaltação a Deus. Tá, irmãos? Existe uma diferença de música evangélica e existe a diferença de louvor a Deus. Então eu gosto de falar no nosso ministério que o povo de Deus tem que se apresentar na igreja e trazer cânticos espirituais, louvores que exaltam, enaltecem e glorificam a Deus, louvores que bendizem ao nome do Senhor Jesus Cristo, louvores que glorifiquem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus vivo e verdadeiro, louvores que enaltecem o Criador de todo esse universo. Então, apresentai-os diante dele com cântico. Por que eu digo isso? Às vezes pode me perguntar, pastor, mas por que você fala da diferença de música para louvor? É porque a música é uma composição. Quem compõe, às vezes, compõe com o entendimento que tem. E nem todo compositor cristão evangélico tem o entendimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está mencionada lá em Romanos 12, 2, e por não conhecer que Deus quer que nós vivamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eles compõem músicas evangélicas, né? Mas retratando a condição de sofrimento do ser humano, as lutas, as provas, as tribulações que o ser humano passa. Então eles compõem músicas que não estão exaltando a Deus, mas estão mexendo com as emoções do ser humano somente. Então é importante entender que para se ir na igreja, entrar na presença do Senhor, com júbilo, com cânticos, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cântico, tem que se apresentar a Deus o cântico. O cântico é para ser apresentado a Deus. O louvor não é uma apresentação de um grupo musical perante um público. A igreja não é um público para ser
assistente de alguém que está cantando para depois ser aplaudido, tá? A igreja tem os departamentos de louvor, que é para prestar culto a Deus, e quando o louvor é apresentado a Deus com alegria, com júbilo, o povo pode glorificar a Deus com palmas, louvando, bendizendo e glorificando aquele que está sendo celebrado através do culto que está sendo prestado. Amém? Então, apresentai-vos diante dele. Então, grave bem isso. Quando você vai na igreja, você está se apresentando diante de Deus. É sério, irmãos. Isso é sério. A gente tem que entender que quando você vai no culto, você está se apresentando seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e está se apresentando diante dele com cântico. Você vai apresentar cântico. É até bom a gente mencionar isso aqui, irmãos, porque na hora de um período do culto, onde são ministrados os cânticos, os louvores a Deus, a gente vê muitas das vezes pessoas na igreja que estão ali meramente paradas, olhando uns para os outros, de boca fechada, não dá glória a Deus, não exalta a Deus, não canta juntamente ali o hino, né? E eu gosto sempre de mostrar na igreja que quando está no momento de louvor, você tem a oportunidade de estar cantando, levante as mãos, adore a Deus, cultue a Ele. Ah, pastor, mas tem hora que a gente não conhece o hino, não tem problema. O louvor está sendo ministrado, levante as mãos, adore a Deus, glorifique. Quando acabar de ser entoado o hino de louvor a Deus, dê glórias a Deus e aplauda Ele, que é digno de ser honrado. Ah, pastor, Deus quer que a gente bata palmas para Ele. Salmo 47 fala isso, irmãos. Salmo 47 fala: aplaudir ao Senhor todos os povos, né? Todas as nações, bater palmas, né? Então, o aplauso a Deus é bíblico. Então diz aqui, ó, apresentai-vos diante dele com cântico. Então já expliquei que esse cântico tem que ser cântico de exaltação a Deus, tá? Não é cântico melancólico falando da condição do ser humano, não, tá? Agora olha o versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. O salmista enfatiza aqui que o Senhor a quem servimos, o Senhor a quem nós adoramos, o Senhor a quem nós glorificamos, o Senhor a quem nós cultuamos, o Senhor a quem nós celebramos, Ele é Deus. E o Senhor das nossas vidas, na nova aliança, é o Senhor Jesus Cristo. Então é importante a gente enfatizar que o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele é Deus e deve ser adorado, né? Quando nas passagens bíblicas de Daniel e até no Apocalipse tem passagem que tanto Daniel como João no Apocalipse se prostraram diante do anjo para adorá-lo, e o anjo falou: não faças isso, adora só a Deus. E nós vemos que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu para os discípulos. Tomé, que tinha duvidado que ele tinha ressuscitado, quando Tomé o viu, Jesus chamou ele, falou para tocar nas mãos onde estava furado, no lado onde a lança tinha traspassado, e falou: não sejas incrédulo, mas seja crente. E ali Tomé se ajoelhou diante de Jesus e falou: meu Senhor e meu Deus. Então você vê que Jesus não mandou ele levantar, porque o Senhor Jesus deve ser adorado. Tá? Os anjos não aceitam adoração, mas Jesus, ele deve ser adorado sim. Então, ó, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Eu quero chamar a sua atenção sobre essa parte que diz aqui: dele somos.
1 Pedro 2,9 fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Como assim nós somos propriedade de Deus? Porque Deus nos comprou através do sacrifício de Cristo. Quando Cristo fez o sacrifício na cruz do Calvário pela humanidade, ele comprou todos aqueles de todas as nações, tribos, raças que há no mundo, todos aqueles que haveriam de crer na palavra dele, ou a crer no evangelho da salvação, ele comprou essas vidas para Deus. Então Deus é o proprietário dos salvos. Os salvos são propriedade de Deus. Que maravilha, né, irmãos? E diz aqui, ó, somos o seu povo. A Bíblia lá em 1 Pedro 2,9 fala, versículo 10, que vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então você vê que diz aqui, somos o seu povo. Antes não éramos povo. Na antiga aliança, as nações eram consideradas gentias, povos, né? Outros povos que não tinham ainda alcançado a misericórdia. Mas pela nova aliança em Cristo, Cristo na cruz pagou o preço, consumou tudo que tinha que ser feito como plano de salvação e estendeu a propagação da sua mensagem a todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, né? Para que fossem alcançadas as vidas para o reino de Deus e se tornassem o povo de Deus aqui na terra. Diz aqui, ó, dele somos o seu povo e somos rebanho do seu pastoreio. Então, a Bíblia diz que o Senhor, ele nos pastoreia, nós somos o rebanho dele e ele é o sumo pastor. É aquele que cuida de nós, é aquele que nos agraciou com as ricas bênçãos celestiais. Quero dizer para você que Gálatas 3,9 fala que os que são da fé já são abençoados com o crente Abraão. Então, o povo de Deus não é para estar pessimista, nem achando que Deus abandonou, não. O povo de Deus é para crer que ele é um povo abençoado, é um povo mais que vencedor, diante de todas as coisas, diante de todas as situações. Então, irmãos, aqui diz aqui, ó, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que maravilha, né? Agora o versículo 4 dá mais ênfase ainda ao culto, quando diz, entrai por suas portas com ações de graças. Quando se entra pelas portas da casa de Deus, diz que tem que ser com ações de graça. O que é ações de graça, pastor? Ações de graça é gratidão, agradecimentos. Quando se vai no culto, não é para chegar para reclamar da vida, não. Quando se vai no culto é para se agradecer a Deus pela sua grande misericórdia, pelo seu amor infinito, pelo seu grande amor com que ele nos amou, nos comprando para ser propriedade dele. Esse amor é tremendo. João 3,16 fala isso, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Então diz aqui, ó, entrai por suas portas com ações de graças. Quero que você entenda isso. Sempre que você entrar na casa de Deus, entre agradecendo a Deus. Agradeça pela sua vida, agradeça pelo seu lar, agradeça pela sua família, agradeça pelo seu emprego, agradeça pelo seu estudo, agradeça pela saúde que Deus te concede, agradeça pela alegria que Ele coloca no seu coração, agradeça pela certeza de vitória diante de todas as situações que Ele coloca dentro do seu coração também, através da fé. Seja grato a Deus, expresse isso na hora do culto. Diz aqui, ó, e entre nos seus átrios com hinos de louvor, né? Aqui reforça que os hinos são para louvar a Deus. Aí diz aqui, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então está enfatizando mais uma vez para ser grato a Deus e bendizer-lhe o nome. Qual é o nome que
nós hoje bendizemos quando estamos no culto, em adoração a Deus, o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Diante dele, diante desse nome, todo joelho tem que se dobrar, toda língua confessar, só Jesus Cristo é o Senhor. Então nós bendizemos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí o versículo 5, concluindo, ele diz: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Está aqui falando que a misericórdia e a fidelidade de Deus dura para sempre. Deus é misericordioso, Deus é fiel, e a Bíblia está dizendo que ele sempre é assim. Deus não deixa de exercer misericórdia. Pastor, eu oro pela minha família, eu oro pelas pessoas, para Deus ter misericórdia. Pode orar sim, orar pelas vidas, para Deus tocar os corações, fale do evangelho para as pessoas, pregue a palavra, ore, interceda pelas vidas, sabendo que misericordioso é o Senhor para trabalhar nos corações, para tocar, para salvar, para resgatar vidas, para restaurar lares, famílias. Deus é misericordioso e é fiel. E está dizendo aqui no início do versículo 5, porque o Senhor é bom. É muito importante eu enfatizar isso aqui, porque tem muita gente na internet questionando a existência de Deus devido aos problemas que acontecem no mundo. Eles não conseguem, eles querem entender as coisas pela carne. Pela carne não se entende nada, porque a Bíblia diz que coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, as pessoas precisam ter os olhos do entendimento iluminados para poder entender as coisas espirituais. O mundo padece as condições que está, as opressões que o inimigo coloca na vida das pessoas, por causa justamente da desobediência, porque o pecado entrou no mundo por causa da desobediência do primeiro casal. E tendo entrado o pecado no mundo, entrou a desobediência, entrou a falta de comunhão com Deus e as consequências do pecado. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, enviou o Salvador ao mundo para que nós possamos ter comunhão com Ele, crendo na sua palavra. Meu amado, a Bíblia diz: o Senhor é bom, Ele é muito bom, e o seu amor foi manifestado. A prova maior do amor de Deus por nós foi ter enviado Jesus Cristo para pagar o preço por nós e nos comprar para Deus, para sermos propriedade exclusiva dele. Amém? Que você receba essa palavra, que você creia nas promessas de Deus e que vocês saibam que as promessas de Deus, todas quantas são as promessas de Deus, por meio de Jesus Cristo, ele já concretizou na vida de todo aquele que crê na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe aí o seu coração, essa palavra encontre guarida no seu coração, e em nome de Jesus eu faço agora essa conclusão, louvando a Deus, porque eu creio em grandes resultados. Amém, meus queridos? Então, querendo Deus e com fé em Deus, até uma próxima oportunidade, onde eu estarei ministrando a palavra do Senhor. Um forte abraço a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.